Como tudo tem um começo, a nossa prática clínica também teve um começo, teve os primeiros passos, né? E eu gosto desse termo, dessa expressão, primeiros passos, porque me remete lá à nossa infância, quando a gente aprendeu a andar, ou quando a gente vê uma criança aprendendo a andar. E é engraçado ver uma criança, é fofinho, mas é engraçado. Por quê? Porque quando eles se levantam e vão tentando ali dar os primeiros passos, eles dão uma desequilibrada, muitas vezes caem, né? E acho que nada do que a gente faz é muito diferente disso quando a gente está no começo. Então, hoje a gente quer falar dos nossos primeiros passos na nossa prática clínica, no nosso empreender na psicologia clínica. Então, vem com a gente, Psi, e seja bem-vindo ao Psicando Psi. Gurias, ótima metáfora, né? Porque eu tenho certeza que vocês caíram uns tombinhos também quando começaram na prática clínica, porque eu caí. Hoje eu olho assim para trás, meu Deus, quanta coisa errada que eu fiz, ou quanta coisa eu deveria ter feito, não fiz, né? Mas quem quer começar a contar como é que foi o início na prática clínica? Como é que foi lá? Vocês se formaram? A gente contou um pouquinho, brevemente, no outro episódio, né? Mas nesse processo principalmente de empreender na psicologia clínica. Primeiro, acho que a gente nem chamava disso, né? De empreender na psicologia clínica, né? Começa por aí já, né? Que não estava Já é entendendo uma outra nada. visão, né, Lívia? Tipo assim, antes era autônomo, né? Empreender é uma coisa muito distante, né? Quem quer contar aí como é que começou na prática? Como é que começou no negócio de psicologia clínica? Todo mundo Posso com medo de começar. contar? Hoje em dia eu só penso, meu Deus, pobrezinha, né? Quando eu olho para trás. Mas olho também com muito carinho, né? Porque é isso, a gente cai porque tem que aprender a levantar, né? E aí a gente segue, vai levando os tombos e tá tudo certo, vai aprendendo com os tombos no meio do caminho. Então, sou bem compassiva, né, com a minha Lívia lá de 23 anos, de 2010. E para mim, até por isso que eu ri quando tu usou a palavra, né, empreendedora, né, o nosso, enfim, empreender. Tinha nem ideia, né, gurias? A mínima, acho que a primeira coisa é isso aí. Eu, autônoma, sim, me percebia como autônoma. Eu sempre quis a carreira clínica. Então, eu estava feliz da vida, corri para fazer o CRP, né? Foi a primeira coisa que eu fui fazer. No momento que estava com o CRP na mão, já fui lá tentar, né, conseguir pacientes. E eu acho que o primeiro susto foi esse, né? Tão simples como a gente imaginava, né? Veio assim uma indicação ou outra, mas né, muito, eu não sei, na minha cabeça eu achei que, sei lá, pela minha vontade, pela minha dedicação, pelo meu estudo, pelo meu empenho ia ser mais fácil, e não é bem assim, né? Então acho que esse foi o primeiro, não digo tombo, mas que me pegou de surpresa, assim, sabe? Não era tão simples. Mas enfim, as coisas começaram a acontecer e eu penso que lá, bem no começo, eu fui fazendo bem aquele protocolo, né? Recebe uma indicação, atende, aí começa a vir outra indicação, cobra um valor mais baixo, né? Muito aquele passo a passo, que por sinal era o passo a passo que nos ensinavam, né? Que a gente deveria pegar o máximo de casos que a gente conseguia, não importa se não tinha condição de dar conta do caso, né? Que hoje, isso é uma das coisas que eu olho hoje e penso, meu Deus do céu, né? Pobre dos meus pacientes que estavam aprendendo junto comigo. Então, assim, pegar um monte de casos sem muitas vezes estar preparada para tal, né? Mesmo fazendo supervisão e tudo mais. E outra coisa também que eu vejo, né, e que mais pra frente a gente vai falar também que hoje eu teria feito muito diferente, eu não tinha ideia que eu tinha um negócio na minha mão, a mínima ideia. Eu achava que era sentar a bunda na cadeira e atender. Então eu não cuidava do financeiro, nada. Tipo assim, chegava o dinheiro, eu ia pagando as contas, ia fazendo. Então, assim, foi muito. Exato, foi muito no intuitivo, sabe? Porque ninguém ensinou isso pra gente. Ninguém. Então, ensinavam a gente a técnica. Então, meu começo foi bem assim, meu primeiro ano de formada foi exatamente assim, ia chegando paciente, cobrava menos, ia pegando o que dava e tinha a mínima ideia de financeiro e foi indo assim. Aí depois, ali no segundo ano, né, que eu sublocava, eu montei ali o meu, com a ajuda de todo mundo, né, toda a família ajudando,
Aí eu montei ali um consultório, que era junto com o consultório da minha tia, né, dentista, foi indo do jeito que dava, entrei para um convênio, e aí algumas outras fichas começaram a cair, do tipo, tinha que me organizar melhor financeiramente e tudo mais. Mas foi assim, ó, mega intuitivo e sem preparo, fora a técnica, né, que isso sim eu tinha, mas o resto, sem preparo nenhum. Mas sabe que eu fiquei pensando, porque a gente está falando até, claro, faz tempo pra gente, né, gurias? É difícil Passa. também, a gente também tem que se remeter o que que era, e até fiquei pensando assim, bom, que bom quando foi o tempo que tu pensa, vou atender bastante, né, porque o primeiro medo é ter alguém para atender, né, gurias? A primeira coisa Já é Total. começava assim, por aí. Uhum. né? E eu acho que mais do que isso, eu não sei como foi para vocês, mas eu acho que também aquela insegurança que tu sai da faculdade, mesmo sabendo que tu quer a clínica, mesmo tendo já estagiado dentro da clínica, o que que é exatamente o atender? Como é atender? Como é entrar para um consultório? E para mim, gurias, eu não sei, para mim uma coisa que foi muito boa foi ter escolhido ir fazer a minha especialização em seguida e ter sala de espelho. Aí, olha, para mim foi o que realmente foi maravilhoso, tu poder assim também desmistificar que tu vê o teu colega atender, tu ter do outro lado da sala de espelhos, né, alguém te interfonando, interferindo, daí tu começa a desmistificar que assim, todo mundo tem as mesmas questões, todo mundo tem as mesmas inseguranças, porque às vezes a gente cria uma ideia de que pode ser algo muito diferente do que a gente faz. Entende? Então, para mim, isso foi um ponto-chave. A especialização não só me trouxe conhecimento, mas eu acho como ela me encorajou para o atendimento, né? De me sentir mais segura, de poder ver, participar, porque se a gente for pensar, a gente tem uma vida, né? O nosso trabalho é muito individual, nós e o paciente. Eu nunca participei de um atendimento da Eve, da Gabi, da Lívia aqui, nem elas meu, né? Então, quando tu tem a sala de espelho, isso para mim foi algo que foi muito fantástico. Eu amei, ao mesmo tempo que foi mega desafiador, né? Sim, se expor assim também, né? Uhum. Exato, porque tá todo mundo ali inseguro na mesma e foi muito bom. Então a especialização para mim foi bom nisso e foi bom em também filtrar um pouquinho mais qual era o público, o que que realmente eu queria atender dentro da clínica, que já era algo certo, mas que público eu gostaria de atender. Foi muito legal. Para mim foi muito importante. Foi aí que realmente a minha vida profissional começou. Eu fui para a especialização, porque de dentro da especialização também surgem os contatos, né? Tu começa a criar a tua rede profissional, né? Que não só os teus colegas até então, mas novos colegas, professores e por aí vai. E deixa eu só, antes da Gabi também compartilhar e a Eve, só fazer uma cortada aqui para pegar esse exemplo da Sabrina, né? Olha que interessante, a minha primeira especialização, eu comecei ela quando eu ainda nem tinha me formado, foi ali na reta final da faculdade, então eu me formei, eu já estava fazendo a especialização. Só que era uma especialização pequena, era um grupo pequeno e ela foi feita por duas professoras da PUC, e uma delas já era minha supervisora lá na PUC, então não tinha sala de espelho. E olha como a importância e o impacto. Elas incentivavam tanto a gente, encorajavam a gente supervisionava os casos, que eu não experimentei essa sensação da Sabrina. Eu fui experimentar essa sensação de frio na barriga de sala de espelho, já tinha uns anos de formada. E eu fico pensando, meu Deus, como será que seria se eu Pois. recém-formada, talvez eu ficasse apavorada. E eu fico pensando que aquele meu otimismo do venham pacientes e atender tudo que vinha era uma ingenuidade também da minha parte, né? Porque eu não tinha ideia do que estava por vir. E a Sim, Sabrina já logo ali, porque a sala de espelho é isso, é a verdade nua e te crua ali na tua frente, coloca. né? Total. Aham. Não, E e eu tu fui tá. dar conta disso só depois. E tu tem, e eu acho que tem outras variáveis, né? É legal, mas ao mesmo tempo tu tem toda a coisa de tipo, como é que as tuas colegas estão te olhando, estão te colocando. Eu acho que é desafiador também, né? Mas eu fui também ter a experiência de espelho 2 anos depois, porque eu comecei com a especialização em TCC, né? Então era a A supervisão tua clínica. primeira foi em TCC, Gabi. TCC. Uhum. Ah. Mas, bagurias, assim, acho que peguei muito de vocês, assim, eu tinha muito o receio de, tipo, será que eu vou conseguir, né, ficar aqui com a clínica? Tanto que eu comecei dando aulas, porque eu tinha
Primeiro, né, os pacientes demoram esse tempo para vir, e aí os alunos, como eu, enfim, tinha uma colega que me indicava, ela também era psi, mas trabalhava como pedagoga, então ela me encaminhava os casos dos alunos, né, mas eu sabia que eu não queria aquilo ali para sempre, então eu ficava na batalha, né, e aí eu lembro, assim, uma coisa que é muito vívida para mim, e que eu acho que ela é muito importante, até hoje eu levo para mim. Eu comemorava muito cada paciente que me contatava. Então eu lembro, assim, de ligar para todo mundo. Ah, hoje o paciente me ligou. Ai, Hoje o paciente... Era muito legal, assim, né? E daí eu contava para todo mundo. Então era uma vibração. Aí hoje é segundo. Eu lembro, assim, até o 10º, acho que eu comemorei muito cada paciente que entrou, sabe? Ao longo dos primeiros anos. Uhum. E eu acho que isso é tão importante, né? Porque é isso, não tem. A gente não cresce se a gente não comemora o início, né? Então, E o para mim. frio na valorizar, barriga, né, cada gurias? um. E valorizar, exatamente. Claro que daí depois a gente vai falar, né? Tinha as coisas que a gente falava, que eu já dizia que flexibilizava na hora, a pessoa atendia, oi, flexibiliza o valor. Era a primeira coisa que eu dizia. Já saía Horário, oferecendo. nossa, ia só Bom, para atender um. Vou na Não, tua casa. o valor é esse, ó, mas já posso cobrar menos, viu? Mas Se tu caso precisar. fique Ah, não. Alô, eu flexibilizo o valor. Era assim. segurança nenhuma em passar o valor. Tinha tudo isso, tá? Mas tudo bem, isso a gente vai regulando, vai organizando no decorrer. E uma outra coisa que eu lembro, que eu até anotei aqui, que pra mim me tocava, eu ficava pensando muito assim, do tipo, será que eu vou saber atender a tal da demanda? Uhum. Principalmente porque a especialização de TCC, ela era muito focada nas patologias, né? Então, tipo assim, pá, vai vir uma coisa que eu não sei direito. Ai, vai vir coisa de pânico, aí eu não sei bem o que fazer. Ai, tomara que venha a ansiedade, porque daí eu vou saber melhor. Aí é a depressão. Então eu lembro que esse era um ponto, assim, de maior estresse. Daí, bom, depois de tudo a gente, né, vai vendo de um outro jeito. Mas na época eu lembro que era. E tá, né? Mas eu ia. Daí eu sempre pensava, não, se eu achar que não é pra mim, eu encaminho. Então eu tinha bem isso, assim, a melhor, eu já vou encaminhar, porque não quero fazer algo que possa prejudicar, né? Então eu tinha já um medo ali muito grande, não só de não ajudar, mas sei lá, de fazer alguma coisa que pudesse E, atrapalhar o caso. e vocês alugaram, como é que vocês começaram a atender gurias assim? Não sei, eu saí muito com essa dúvida, aluga um lugar para mim ou não, né? Não sei se Eu vocês subloquei alugaram, eu subloquei por também. muito Eu tempo. também. Eu Por muito tempo. subloqueei. Teve. Ah, Uhum, Eu uhum. subbloqueei, eu lembro assim, ó, acho que quando fechou ali 10, 15, alguma coisa num número que era um marco, assim, pra aham, mim. Daí eu pensei, tá, agora é a hora de alugar. Daí eu fiz as sim, contas e valeria mais a pena. Daí sim. eu lembro bem da primeira mudança de aluguel, que foi Uhum. bem comemorada, bem simbólica, assim. Foi assim. Eu subloqueei logo de cara porque eu não estava trabalhando, né? Então, quando eu me formei, eu conversei com os meus pais e falei, olha, eu quero muito clínica, só que eu não sei em quanto tempo, né? E começaram a vir os pacientes, eles falaram, não, tudo bem. E eles pagavam a minha especialização também. Eu morava com a minha mãe, né, na época, então eu nem ousei, eu não tinha dinheiro, né, para abrir um consultório, nem ousei. E aí eu sublocava na sala da minha supervisora, né? E aí eu sublocava. E é bem que a gente comentou. Sexta-feira, eu tinha 2 pacientes, era sexta, os últimos horários, tipo 6h30, 7h30. Gurias, o que eu cobrava naquela época, eu pegava 2 ônibus para ir, 2 ônibus, mais o valor da sublocação, eu não sei nem o que sobrava para mim, sabe? Era uma Uhum, coisa assim uhum. absurda. Mas aí depois, quando eu fui aí montar o meu, foi uma força-tarefa, assim, da família. Tipo, não foi por como a Gabi, né? Eu cheguei num número e aí eu vou. A minha tia, que era dentista, tinha uma sala, era uma sala com 2 salas dentro, né? E uma tava livre. E aí a minha avó falou: "Ai, vai pra lá, eu te ajudo a botar umas coisas lá, vai pra lá." E eu falei: então bora. E aí um deu sofá, um deu um armário, um deu umas coisas. E aí eu montei, assim, essa primeira sala, fui montando e melhorando ela aos poucos, e aí eu fiquei acho que uns 4 anos lá, e aí sim, depois, quando aí fui dividir com uma colega, eu e ela fomos para uma outra, e, enfim, aí a gente vai crescendo e aprendendo, Uhum. né? E compartilhando um receio que eu tinha, né, gurias? Esse da Gabi, né? Compartilho, acho que todas nós, né? O medo de não saber fazer, de não dar conta e tudo mais, lógico, né? Sinal que a gente se importa, né, com as pessoas que a gente Exato. recebia, né? Mas eu me lembro que eu tinha um receio, assim, não era um receio, mas era um incômodo, né? Eu atendia, meu foco principal naquele primeiro momento, principalmente no primeiro ano, era atendimento infantil, né? E eu
com uma cara de, né, menina, assim, e de fato Sim. era, né, mesmo uma menina. Eu me lembro que o meu maior desconforto era quando chegava, principalmente pai, mais até do que mãe, e me olhava assim, tipo, de cima a baixo, como Quem quem é diz, tu? meu Deus, o que que essa criança vai fazer com o meu filho, sabe? E aí, claro, talvez muito da minha mente interpretativa, né, mas eu me lembro dessa sensação, assim, do tipo, de estar sendo julgada por ser muito nova, sabe? Eu pensava, ai meu Deus, Sim. tomara que o tempo passe logo para eu ser muito experiente, cara de mais velha. E hoje a gente indo na Botar um dermato, né? óculos. Rejuvenescer. Eu lembro, ai, queria usar um óculos de grau pra ver se envelhece um pouco. Mas, gurias, eu acho que isso tem muito. Bah, isso é tão legal. Daria só pra gente falar É, disso, porque eu é. queria, Acho que é um né? tema. É um É um tema. tema muito bom. Porque Aham. eu lembro de comentários do tipo assim, mas eu imaginei que tu fosse ser mais velha. E aí tu fica Era o assim, que mais E tinha. eu acho que Mais na tinha. época se tinha mais essa idealização do talvez. psicólogo, né? Acho que hoje Sim. é menos, né? Enfim. É, eu acho que hoje é menos, mas tinha muito. Mas quando eu lembro, gurias, do meu início, eu lembro que a primeira coisa que se fazia era o cartão de visita. Esse era o primeiro passo. E eu pensava assim, gente, eu não tenho um endereço para colocar no meu cartão de visita. Eu mal tinha dinheiro para Uhum. pagar o cartão de visita naquela Sim. época. E aí eu pensava, meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu lembro que um amigo meu que da época ele entendia um pouco mais de design, ele não era designer, mas ele entendia de mexer em Photoshop e tal. Ele fez todo o design para mim do cartão. Eu mandei imprimir. E aí eu lembro que eu peguei aquele modelinho que ele fez e eu divulgava no Facebook para as pessoas. E eu comecei com colegas, assim, que se formaram comigo, eu tinha salas de referência em várias cidades, assim, eu já tinha contato, eu não estava sublocando, mas eu sabia que eu podia sublocar aquela sala se surgisse um paciente, então eu tinha essa negociação, não tinha reservado o horário, mas eu tinha essa negociação. Então, por exemplo, aqui em Canoas, eu tinha uma sala no centro, que eu tinha lá o contato com a mulher, e aí a gente começou em duplas, assim, eu e uma colega, a bater nos consultórios, assim, dos outros Entregando. profissionais, do pré. A gente pegou, assim, toda a quadra, assim, do centro de ali a rua principal de Canoas é cheia de sala comercial, né? Então a gente ia em médico, a maioria nem recebia a gente, né? Olha a cabeça, né? Mas olha só que interessante, né? Isso me abriu uma porta depois. Uma das clínicas que eu bati, ela era de uma fonoaudióloga, ela tinha essa clínica, e depois ela veio me convidar para dar uma entrevista num programa que ela tinha, lá olha o rolo, lá da TV de Novo Hamburgo, um tema que eu não tinha domínio nenhum, que era idoso. Aham. Mas eu fui lá e aceitei, tá, vamos lá, vou estudar um pouco aqui e vou ir, né? E depois eu fui trabalhar na clínica dela, ela me convidou para ir atender na clínica dela, daí foi um período que eu até atendi convênio e tal. Mas assim, eu lembro muito forte desse processo, porque era uma coisa que era muito ansiogênica para mim, bater na porta das pessoas para falar, olha só, atendo em tal sala, né? Mas foram passos super importantes, assim, porque dessa clínica, um contato que eu fiz, essa clínica me surtiu efeito até pouco tempo atrás. Eu tinha pacientes que Uhum. vieram em decorrência daquele período que eu atendi lá. Então, o quanto aproveitar as oportunidades e às vezes fazer coisas que a mente ali tá dizendo, bah, não, que vergonha, não faz, né? Como ter essa coragem fez muita diferença para mim. E ter colegas, né, para contar, porque acho que se fosse para fazer sozinha, talvez eu não faria, assim, né? Uhum. Então foi bem importante, né? E uma outra coisa que foi importante para mim no início é que eu me distribuí em mais de uma cidade. Então, eu atendia Canoas, atendia Porto Alegre e atendia Cachoeirinha. Eu atendia em 3 lugares diferentes. Isso assim, me fez ampliar networking muito, porque daí eu conhecia muitos profissionais diferentes, né? Cada sala que eu ia atender tinha outros profissionais.
Então, até hoje eu tenho esses contatos, assim, eu acho que foi um crescimento muito grande para mim. E eu lembro que se eu tinha uma coisa era coragem, porque eu ia, não tinha ruim para mim. Às vezes eu ia para Cachoeirinha, voltava 10 horas da noite, de Coragem e ônibus. disposição, E né? disposição, exato. Então eu É. lembro assim dos meus primeiros passos muito assim, sabe? De Uhum, vou lá e vou fazer, vou botar a mão na massa e deu certo, deu certo. uhum. Mas, gurias, eu tô falando aqui já de uma coisa bem de ordem prática, assim, né? Que eu fui fazendo. E o que para vocês, assim, de ordem prática foi essencial nesse começo da clínica? Eu sei que vocês já falaram um pouco desses contatos, a Sabrina falou da especialização ali, mas o que vocês lembram, assim, que contribuiu? Assim, nossa, eu fiz isso aqui, uma coisa ou duas coisas que vocês fizeram, eu fiz isso aqui e isso deu muito certo. Foi essencial para o meu começo. Eu acho que as parcerias, para mim, foi o principal, gurias, assim, foi criar essa rede profissional de E como é que colegas tu da fez área da isso? saúde. Inicialmente, claro, foi com os colegas mais próximos, depois eu ampliei para outras especialidades, né? Porque eu tinha. Eu fiquei pensando. Lembra que eu comentei no nosso último episódio de que eu tive uma clínica com outras colegas, né? Que Uhum. eram duas fonos e uma dentista. E era uma conhecida, eu não me lembro, gurias, como é que a gente se contatou, assim, mas foi uma coisa que naquela época eu lembro que eu pensei, ai, será? Investir, sociedade, sabe aquelas coisas também assim, porque sociedade nem sempre também é fácil, né? E foi, para mim, foi muito válido. Foi uma clínica, no fim, a gente fechou, não, né? Tudo bem entre nós, mas foi algo que eu acho que me profissionalizou mais, sabe? A enxergar o negócio, que eu acho que é o que também a gente fala. Enxergar aquilo como um negócio, com a gente olhar o que que a gente tinha que investir, o que que sobrava, o que que valia a pena. Eu acho que a questão das parcerias foi muito bom ver, assim, receber paciente da fono, começar a ter, porque eu sempre gostei muito, tanto que eu queria, né, ter trabalhado em hospital, também era uma ideia, porque dessa questão multidisciplinar, né, sistêmica, e isso para mim, eu acho que é uma coisa que eu cultivei e que eu tento, hoje é mais, né, mais difícil. A gente está cultivando aqui, né, gurias? Não deixamos de estar fazendo isso aqui, Exato, exato. mas que é importante, eu acho que sim. E é óbvio, né, gurias, eu acho que daí tu ir começando a sentir que tu tá fazendo um bom trabalho pelas indicações dos teus pacientes, né? Isso eu acho que vai nos trazendo muita segurança Até também. hoje, né? Acho que o boca a É. boca Então, ganha de fazer qualquer um bom marketing. trabalho e o que que eu sinto que eu preciso para fazer um bom trabalho, eu acho que é muito importante. Se eu não me sinto segura, eu quero buscar estudar mais, fazer isso, fazer aquilo, vou atrás, porque é com certeza daí que vão vir os nossos frutos, né? O resultado do que a gente quer. Eu vou seguir um pouco nessa linha, porque eu acho que, assim, eu me dei conta rápido disso, e acho que isso foi um ponto essencial pra mim, assim, de ter deslanchado, acho, na carreira, que é isso, assim, não só a coisa do estudar, porque sim, né, acho que essa preocupação com a qualidade, ela é super importante, mas eu comecei a me dar conta, assim, do tipo, eu preciso deixar uma boa impressão com as pessoas que eu for contatar, né, então eu comecei já a pensar que impressão que eu quero passar, o que que é importante pra mim. E aí, porque eu ficava pensando assim, ó, quem vai me indicar é quem me conhece, Então vai ser assim, ó, o colega do da pós, alguém que eu trabalhei também num lugar de centro de obesidade, então também circulavam muitos profissionais de várias áreas e muitas pessoas que poderiam ser futuros pacientes. Então, eu peguei e comecei, como eu já estudava, já gostava, eu comecei a me. Só que eu tinha muita vergonha de partilhar. Eu tinha Uhum. vergonha de, por exemplo, eu nunca fui aquela pessoa que levanta a mão e partilha, e faz pergunta. Eu sempre fui bem envergonhada. Engraçado isso, né? Sério, Gabi? Sim, guria, eu era muito envergonhada. Eu seria a última, Olha! eu seria a última pessoa a falar. Porque, na verdade, a minha vergonha era muito da minha insegurança. No fundo, assim, Claro. eu tenho uma base de muita insegurança. E daí eu pensei assim, ó, mas se eu não fizer isso, as pessoas nunca vão saber que eu estudo, que eu sou dedicada. Então eu vou ter que falar.
Aí eu começava, sabe? Daí tinha por exemplo, uma reunião de equipe. Aí eu ia e trazia coisa. Nananã. E eu acho que eu fui criando isso eu lembro na pós também, ninguém gostava de supervisionar, porque era um monte de gente, né? Aquela coisa. Eu vou supervisionar. Então isso foi me trazendo essa ideia, os professores. Posição na veia, né? Exatamente. Tanto que depois, quando eu entrei na sistêmica, eu já me fui chamada, por exemplo, para ser monitora, coisa que nunca teria acontecido se eu não tivesse né, sido aquela aluna que tá ali, que participa, enfim. Então foi ficando mais fácil, óbvio, com o tempo. Mas hoje eu vejo que o que eu fiz foi muito um cuidado com a minha marca. E eu fui me posicionando sem, na hora, saber que era isso que eu fazia, né? Uhum. Mas hoje, quando a gente pensa em Instagram, né, e no que a gente quer, na verdade, agora estudando, eu sei que é isso. Mas eu acho que isso foi assim, ó, a coisa que mais dessa grande estratégia, digamos assim, várias oportunidades. E eu pegava coisa. Tinha palestra, que nem tu, Eve. Palestra para falar numa empresa, não sei o quê. Eu vou. Eu ia também, né? Mesmo super insegura. Então, acho que essa exposição foi importante. Mas sabe o que que eu acho? Eu não sei, gurias, mas hoje, se eu pudesse voltar, uma coisa que eu faria diferente é, durante a faculdade, me aventurar mais também. Sim. Eu também. Isso sim, a fazer mais coisas, me experimentar mais, durante, sabe? Ter conhecido até daqui a pouco outras áreas que também poderiam ter sido interessantes, né? Coisas que eu acho que a gente vai fazendo a faculdade no seu ritmo, tu ainda não tem aquele, sabe, aquela cancha assim. Depois eu vejo, é tudo assim, quando eu me formar, né? Parece que a gente só tem asas depois que tu te formar. Tudo bem, a gente não ia poder ter um consultório e sair atendendo, mas eu falo exatamente disso, de se expor mais para as outras pessoas, de estar, né, já dentro. Eu não sei, hoje eu vejo muito mais o pessoal mais jovem já saindo muito mais preparado. Eu vejo também. O pessoal, ele se aventura mais, mas aí tem outra coisa também que a gente não tinha, né, gurias, que é esse universo digital, né, e a Aham. possibilidade. E aí eu vejo, por exemplo, muita gente que está começando agora, né, que acabou de pegar o CRP na mão agora, acabando que deposita tudo, né, no Só no digital. digital, né? E Uhum. esquece desse. Porque assim, eu ia responder a mesma coisa que eles responderam. Eu vejo que o grande diferencial foi dar a cara a tapa. Não no sentido, né, ruim, mas é isso, assim. Até programa de rádio, gurias, eu fazia. Na finada Ipanema, era um programa que ia pro ar sábado. E eu, às vezes, não sabia, Aham. nem sabia o que que ia ser lá. Total. Tá aí Sei lá agora, eu tava quanto. treinando pro Tá aí, ó. podcast. Tava fazendo É. podcast. Então, participava de programa, participava, sabe, de várias coisas assim. E equipe, né, gurias? Então, assim, primeira equipe da especialização, eu tinha conhecido vários colegas, aí depois fui para uma clínica que tinha vários colegas. E a gente vai aumentando pouco a pouco essa rede, né? Então, no caso de todas nós aqui, esse ser vista, né, por outras pessoas foi fundamental. E é o que eu vejo que às vezes falta muito no pessoal de agora que deposita, claro que a gente é vista no digital, sem dúvida nenhuma, mas esquece desse ser vista no offline, que muitas vezes é talvez até mais importante, né, e mais poderoso. E gurias, o que foi essencial? A gente tá falando aqui muito sobre dar a cara a tapa, né? Sobre se expor, sobre botar a mão na massa, né? Sobre fazer o que aproveitar as oportunidades. Acho que essa frase resumiria bem, assim, aproveitar e cultivar oportunidades, né? Mas o que vocês acham que foi essencial em termos internos em vocês, assim, né? Porque, bom, a Gabi ali falou da insegurança, eu falei também da vergonha, né? Acho que a gente experimentou, não, quando a gente fala aqui de que a gente aproveitou as oportunidades, de que a gente buscou oportunidades e se expôs, não é sobre não ter sentido diversos desconfortos, né? Muito pelo contrário, né? Mas o que internamente vocês acham que ajudou nesse processo de vocês? A gente falou da coragem, que eu acho que é algo importante. Mas eu fiquei pensando que eu não sei se eu fui tão corajosa como vocês. Nesse sentido, não no sentido A comparação de. é brava. Não, eu fiquei pensando, assim, claro, como ao mesmo tempo, como eu disse para vocês, eu, né, entrei na especialização, já tive que me botar ali
no atendimento, na frente das pessoas, de uma forma também muito rápida. Ao mesmo tempo, a gente atendia em coterapia, né? Que também é outro desafio, né? Uhum. Mas eu não sei, eu acho que o não o se desacomodar um pouco, sabe, gurias? Assim, como é que eu vou falar? Eu acho que todos os momentos que eu pensei, esse momento foi importante. Por que que foi importante? Foi porque eu pensei assim, não, tá tudo bem, tá tudo indo, mas deixa eu dar uma, sabe, uma sacudida aqui no que está acontecendo. Eu acho que é tentar sair da zona de conforto, assim, sabe? Eu acho É, que isso, para mim, foi bem importante, porque eu sou uma pessoa que eu tenho uma tendência grande a me acomodar na minha zona de conforto, ainda mais se as coisas estão bem, né? Mas eu fico pensando até como que eu fui parar na especialização, né? De como eu conheci as contextuais, foi uma coisa assim, foi uma iniciativa minha, assim, que veio. Não, quero fazer uma coisa diferente, sabe? Tipo, vamos lá, vamos. uhum. E aí que eu fui atrás, eu não conhecia nada sobre, viu? Então, para mim, hoje eu vejo que os passos principais e que foi importante, foi essa disposição de mexer um pouquinho no que estava cômodo. Eu me vejo muito na Sabrina também. Eu sou corajosa para muitas coisas, mas eu também tenho um bom pezinho ali na zona de conforto, né? Então, hoje, me olhando lá para trás, eu vejo que eu poderia ter me arriscado muito, muito mais, Uhum. embora eu tenha feito movimentos importantes. Mas tinha uma coisa, enquanto a Sabrina estava falando, eu estava pensando como é que nomeia isso, né? Qual é o nome disso? É. Eu tinha, gurias, e eu de verdade não sei da onde vinha, mesmo assim. Era uma certeza, era assim, era uma coisa assim, não tem, não dá. Eu só tenho que descobrir como fazer dar. Né? E eu Sim. acho que isso me ajudou muito, né? Porque assim, eu enfrentei diversos obstáculos e tudo, mas era tão forte isso pra mim do tipo, eu sou uma psicóloga clínica, não tem, não dá, eu só vou ter que descobrir qual é a rota, caso essa daqui não funcione, um otimismo, sei lá, é um otimismo que beirava a ingenuidade, como eu disse, sabe? Mas me ajudou, de um jeito ou de outro me ajudou, porque aí quando eu dava uma trancada, era isso, bom, não tem, não dá, então vamos por aqui, vamos por ali. E aí eu ia indo e foi, né? Que bom que deu. Uhum. Sabe que eu fiquei. É. Eu vou responder antes de ti, Gabi. Eu fiquei pensando na minha pergunta. E É, responder. e tem uma coisa que eu acho que eu sou muito boa, preciso valorizar isso, que é executar as coisas. Eu tenho uma crítica que às vezes é muito grande, ela às vezes domina, né? E muitas vezes eu fico presa em pensamentos meio catastróficos e pessimistas a respeito do Uhum. futuro. Mas quando eu decido seguir, eu sigo, e aí eu sou totalmente momento presente na execução. E antes de conhecer o conceito de momento presente, assim, das contextuais, eu já era assim. Quando eu assumia um compromisso, não, eu vou fazer isso, eu não sei, vira uma chavezinha e eu focava totalmente na execução, e eu faço isso até hoje, assim, eu foco totalmente Tem que ser muito na comprometida, execução. assim, com isso. É, e eu meio que deixo para depois, se eu me frustrar, daí depois eu choro de frustração, entendeu? Mas, enfim, na hora que eu tô executando, e eu acho que isso foi muito importante nesse processo e é até hoje, assim. Uhum. Aí achei o máximo que tu tá reconhecendo isso, porque é verdade, eu sou testemunha. A gente sabe aqui né, Exercitando a o autorização. quanto tu é Achei o máximo. comprometida com o nosso projeto aqui também, né? Total. E me identifiquei com essa coisa do fazer, e acho que, né, é um caminho, assim, a coisa, às vezes a gente pensa, como é que eu fui tão corajosa, mas na época, no momento que a gente tá sendo muito corajosa, às vezes a gente nem se dá conta, né, tipo, né, Sabrina tava falando, não, sou muito corajosa, eu fico pensando, putz, ela saiu, mudou de país, começou tudo, né, corajosa, então, assim, eu acho que às vezes Aham. a gente também não dimensiona, porque na hora não é coragem, na hora é, assim, é preciso, e eu, pessoalmente, pra mim, eu tenho muita clareza. Eu tive a minha primeira gestação, né? A minha primeira filha nasceu e eu me formei, gente. Então, ela tinha Sim. 4 meses e eu tava me formando. Então, eu tenho muita clareza que foi a Isabela que me tirou, assim, de qualquer
não zona de conforto, mas assim, ó, a vontade de conseguir me organizar e prover as coisas pra ela falava muito mais alto Sim, do que a a insegurança. necessidade nos tira da zona de Exato, conforto, então assim, né? eu tinha um motivo, e o motivo era minha filha. É. Não tinha isso, eu tô com vergonha, azar, eu quero, porque eu sabia que eu precisava me estabilizar, porque ela era pequenininha. Exato. Então, é muito interessante, assim, né, a gente se vincula com coisas e a gente acha forças que às vezes a gente nem sabe que tem, né? Uhum, Uhum. uhum. E, gurias, pra gente ir pro finalzinho aqui do nosso bate-papo, se desse, a gente ficava aqui umas 2 horas contando história, né? Mas vamos deixar as outras histórias para os outros episódios. Mas o que que vocês teriam feito diferente? O que que hoje, vocês olhando hoje, vocês teriam feito diferente? E E talvez para mim é até pegando esse momento de hoje, assim, imagine se vocês estivessem começando hoje, né? O que que vocês fariam diferente? Dá Tá para juntar para as mim é duas muito começando. perguntas. claro, assim. Para mim é muito claro. Eu teria olhado pro financeiro muito antes. Eu demorei muito a olhar, né? Eu demorei. Porque eu, com 2 anos de formada, eu já estava morando sozinha, pagando as minhas contas, alugando um apartamento. Então, eu estava indo bem, digamos assim. Só que eu não cuidava, né, do meu financeiro. Então, assim, ó, com certeza teria procurado um contador, teria organizado as coisas, sabe? Então, assim, isso claramente, né? Pegando a Lívia lá de trás, olhando hoje, era o que eu faria. E se fosse a Lívia lá de trás, hoje, se formando, não em 2010, mas 2023, acho que eu faria muito do que eu fiz, de dar a cara a tapa, de, né, me enfiar nas coisas e tudo mais, né? Acho que sim. Teria feito especialização logo de cara, assim como eu fiz. Mas, claro, hoje o que eu faria muito não existia lá, né, gurias, que é aproveitar o mundo digital também, né? Então, sem dúvida nenhuma, eu daria a cara a tapa no digital, estudaria sobre isso, porque é uma ferramenta muito, muito poderosa, né? Então, eu vejo que essa é a principal diferença, assim, que hoje eu faria que lá não existia. A Eve ainda foi visionária que usava o Facebook, né, para poder colocar ali Pois um é, cartão. quando ela falou, me chamou a Facebook, atenção fiz isso também. blog, ih, É, É, escrevia para exato. Então, revista, né? Digital viu diferente. só? Exato. Eu faria com certeza se fosse duas coisas, então, né? Olhar para o financeiro desde o início, desde o paciente número um, já poder pensar no financeiro e aproveitar o digital, que né, na época não existia, mas hoje existe, e especialização também. Para mim foi fundamental ter entrado, né, assim que possível. No meu caso, eu tive o privilégio, né, de ter o apoio, o suporte, né, dos meus pais na primeira especialização, as outras eu já dei conta sozinha. Então, assim que possível, né, eu também faria o que eu fiz, que é entrar logo numa especialização, não só pelo conhecimento técnico, mas pelo networking, pela, né, rede de contatos que a gente faz. Gostei da tua resposta, vou pegar pra mim também. Mas eu acho que, né, faz é, sentido. Porque sim, eu entraria, eu comecei no Instagram. Uma coisa que eu acho que se casa com isso, assim, eu acho que eu demorei muito tempo, não só para olhar para o financeiro, mas no geral para olhar para a clínica como um negócio. Tipo, eu lembro assim, ó, quando eu descobri que tinha carnê-leão, quando eu descobri que tinha que fazer alvarada, foi tudo assim, ó, tipo, muito descobrir, não fazia nem ideia. Quando eu descobri, tipo assim, tá, então tem que organizar. Os prontuários têm que ter tempo para eles caducarem, como é que eu mantenho eles organizados? Sabe? Tipo, nada disso. Eu penso, tem que ter contrato. Tipo, toda essa parte burocrática, eu acho que eu demorei também, porque eu lembro que eu fiquei muito focada na parte técnica. Então, uma coisa que eu fiz que eu não faria. exato. Olha o que que eu fiz. Ai, gente, eu peguei, era TCC, né? Daí tinha aquelas fichas, aqueles livros de fichas, tinha um monte de exercício. Daí eu pensei, nossa, é super importante ter técnica, né? Daí eu peguei os livros e eu fiz cópia de tudo que é livro das atividades. Então eu tinha assim, ó, pra quem tá nos vendo, Folhas e pilhas e folhas. pilhas e pilhas de xerox. Sim. Se eu precisasse usar, eu teria ali. Então era um RPD, não sei o que, não sei o que. Eu já tenho essas folhas e já mudei a abordagem, já nem mais uso aquilo. Mas tamanha era a importância que eu dava só para a parte técnica. Então isso já Uhum. mostrava esse desbalanço de focar tecnicamente e não focar nas outras áreas. Então eu acho que a minha resposta seria isso. Eu iria também aprender sobre gestão, sobre financeiro, sobre aspectos burocráticos, sabe, sobre fidelizar cliente, o que que é importante também, não só na parte técnica, mas toda a qualidade de serviço que a gente oferece, né? Desde quando a pessoa nos contata. Então, é Uhum. isso. Eu entraria também num. Eu
fiquei pensando, né? Entraria no digital, assim, para me divulgar, acho que usaria novamente e mais atualizado, né? Então, Instagram, talvez acho que entraria no YouTube, enfim. E sabe que eu fiquei pensando que o digital também nos traz essa possibilidade dessas informações que a gente não tinha tão facilmente na época, né? Então, acho que uma coisa que eu faria se eu me formasse hoje era uma mentoria. Pois é. Buscar uma mentoria ou de um coach, assim, né, de negócio, ou de uma outra psi, né, que fala um pouco mais sobre isso. Então, acho que eu iria para esse lugar, assim, de aprender. E eu, diferente de vocês, eu não sei se eu faria uma especialização logo de cara, mas eu acho que eu faria buscaria grupos de supervisão logo de cara, assim, porque eu vejo É. que mais que a especialização, a supervisão, ela me deu muito mais, enfim, mais, né, domínio, assim, sobre É. os atendimentos, assim. É que eu acho que, não sei, eu acho que tudo depende da tua especialização, né? Sim, Se tem uma coisa que eu acho que eu valorizo muito das minhas escolhas foi essa, foi ter feito, né? E eu acho que assim, quando vocês estão falando tudo, acho que tudo que vocês falaram contemplam o que eu penso. E fiquei aqui pensando, né? Acho que eu já dividi um pouco com a Gabi sobre esses meus questionamentos do tem que estar no digital, porque a gente está falando hoje, o que que eu faria? Eu teria que investir nisso também. Agora, não sei se é o que eu seria o que eu escolher, o que eu gostaria, digamos, mas eu acho que é uma ferramenta muito útil e que não tem como a gente negar, né? Então, assim, vamos pensar lá atrás. Eu tinha a escolha de fazer o cartão de visita, de me colocar na revistinha do bairro, seja o que fosse, né? Hoje a nossa exposição é é maior, muito maior, né? sim. Então, assim, isso tem o lado bom e o lado não tão bom, no sentido assim de tentar entender aquilo do que faz sentido para nós, para que eu estou fazendo isso, né? Tem gente, né, como a gente fala até hoje, do passado, pessoas que foram nossos professores, que não têm redes sociais, que não utilizam, que seguem, mas eles começaram em outro momento, né? Então, hoje, quem está saindo numa faculdade, eu acho que é meio que inevitável, assim, pensar mais no marketing digital, né? É meio que difícil, assim, não. E a gente, né, eu pensando 20 anos atrás, para mim é eu me remodelar e pensar de que forma isso pode fazer parte. Mas para quem está saindo aquilo, o que que tu faria? Claro, na minha época também nem se pensava nisso, né, gurias? Não era nem uma cogitação. Mas eu acho que tem muito a ver com o termo se arriscar mais. Pode ser que o risco lá atrás fosse de uma forma, hoje é de outra, mas Uhum. é o se arriscar mais, né? Colocar a cara a tapa, como a gente falou, desde que faça sentido para nós, né? E é óbvio, acho que a gente vai ter um episódio, pede um episódio para a gente falar sobre o digital, né? Sobre o que é estar Sem no dúvida. digital, né? Então fica aqui um spoiler. Mas acho que tem formas e formas também de estar no digital. Não quer dizer que todo mundo tem que se expor da mesma forma, né? Acho que tudo Também. depende do para que tu estás ali, né? E aí eu fiquei também pensando, gurias, fechando essa coisa do digital, mas fiquei pensando que a gente está sempre dando primeiros passos, né, na nossa carreira, seja aprendendo, atendendo um paciente novo, seja colocando no mundo um projeto novo, seja se arriscando numa área nova, né, da nossa profissão. Então, tomara que esse episódio É. sirva para nós mesmas. Pra Sem gente lembrar, dúvida. assim, né, dessa Exato. coragem que a gente Sem teve, dúvida, né? até porque tu trouxe a metáfora, né, do a gente aprender a andar. O que que É, faz a gente aprender a andar? Não é só a gente cair, é a gente ter a coragem de seguir tentando, senão a gente não teria, levantar e andar de né? novo. Exato, Que exato. isso a criança tem muito, né? Essa coragem, essa disposição de vamos lá. Até E se a porque gente só cai fala. quem não tá sentado, né? Exato, só cai quem levanta, exatamente, exatamente, Isso aí. E também não quer dizer que se a gente voltasse no tempo, a gente não cometeria erros, né? Mesmo que a Ah, gente sem pudesse se dúvida. comunicar com a gente, né? Dar conselhos pra gente do passado. Então, acho
os primeiros passos têm muito a ver com isso também, né? Com o estar aberto para cometer falhas nesse processo. Espero que tenhamos inspirado vocês com esse episódio, ou também resgatado memórias aí dos primeiros passos de vocês. Nosso próximo episódio vai ser um episódio bem importante. Vamos falar sobre tabus aqui, sobre coisas que ninguém fala com a gente, né? Agora estamos falando mais, né? Que é sobre preço. Quanto é que vocês cobram a sessão? Beijo, gente! Até o próximo episódio. Tchau, tchau!